Salve, salve, amigos! Vamos chegando, vamos chegando! Uma live surpresa! Muito especial. Olá, olá! Gisele, Má, Laura, vamos chegando! Tava muito pensando se ia fazer essa live ou não, mas isso é maior que eu, né? Isso toma conta, essa paixão, esse entusiasmo por esses códigos, por esses arquétipos, né? Que literalmente transformaram a minha vida. Então eu não deixaria de trazer aqui um encerramento ao vivo de uma matriz tão importante, tão sagrada. Então quero compartilhar aí com todos vocês as energias do dia de hoje e juntos podermos aí celebrar, né, dar um encerramento para esse ciclo aí de 260 dias que se encerram hoje. Então quero trazer assim uma prece, um ancoramento bem forte para todos aqueles que estiverem aqui comigo ou que também vão acompanhar a gravação em algum outro momento. Olá, amados, amadas, vamos chegando. Vocês conseguem me ouvir bem? Só por gentileza, me tragam um feedback do som. A minha ideia, então, basicamente é a gente fazer uma belíssima integração nesses 260 dias que se passaram. Eu quero trazer, inclusive, alguns conceitos básicos para quem está chegando agora para esses conhecimentos sobre o sincronário da paz, sobre a lei do tempo, essa profecia do encantamento dos sonhos. Então, quero trazer essa visão, né, que isso não são só bonequinhos coloridinhos, né, mas tudo que está por detrás e que sustenta essas matrizes sagradas. Então hoje eu quero reforçar aquele conceito do tempo é dinheiro, que a nossa sociedade hoje está atrofiada, vivendo nessa frequência, e a alternativa então de você começar a conectar a tua vida com o tempo é arte, com a frequência do tempo natural. Arro! Amadas, então só para a gente iniciar de cara, eu quero trazer a prece das 7 direções galácticas, porque hoje é um dia de celebração e quando nos reunimos, né, todos os 15 planetários, é importante que a gente tenha essa ancoragem, tá? Então convido a todos aí que estejam comigo ao vivo ou quem vai escutar a gravação também, por gentileza colocarem a mão no seu coração. Procura respirar calmamente pelo nariz, exalando pela boca. Vai conectando com esse campo, com essa energia, sentindo o poder dessas palavras. Se conseguir conectar, né, com as direções que eu vou estar trazendo, seria bem legal, tá? Então vamos lá. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os agentes das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro.
Ayum, Runabiku, Eva Maia Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza, que a cultura galáctica venha em paz. Vão respirando calmamente, se puder manter ainda os olhinhos fechados, sintonizando com a força dessas palavras. Traz agora para o teu campo mental tudo que se passou na tua vida aí desde 21 de outubro de 2023, há 260 dias atrás, a gente iniciou esse ciclo, né? Praticamente aí uma gestação de 9 meses. Então peço que você faça uma retrospectiva mental aí, observando com amorosidade os eventos, os desafios, as oportunidades, os obstáculos, tudo que você foi transmutando no decorrer desses 260 dias. E hoje a gente está encerrando, né, nessa potência do Sol cósmico amarelo. Podem aos pouquinhos retomando a atenção para esse momento. Gratidão aí por juntos, né? Estamos ancorando esse campo de luz, de vibração. E amados, amadas, o tom de hoje, que é o tom cósmico, ele é o tom da presença. Então eu quero ler para vocês aqui como a gente sente, né, as vibrações do dia de hoje. Olha só. Então, cada dia a gente tem uma pergunta, uma reflexão. E quando é o último dia, que é o tom cósmico hoje, né? O último dia dentro do ciclo da estrela amarela. Olha só a pergunta do dia de hoje. Como eu posso aumentar o meu amor e a minha alegria? Então, o tom autoexistente, ele perdura a existência, ele transcende, ele estabelece um novo ciclo. E ele compreende que a presença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos compartilhamos, a força vital que une todas as coisas. A presença do espírito, do amor, a presença do teu eu cósmico esteja presente em todos os momentos. Rejubile-se na possibilidade de transcender todas as limitações e perseverar através das ondas da vida, estando totalmente presente durante toda a sua duração. Então, hoje, senhoras e senhores, além de ser absolutamente o último dia de uma matriz sagrada, né, que foi nos deixadas aí pela civilização dos maias, queridos, assim, ó, então se vocês têm curiosidade em se conectar ainda mais com toda essa profecia, né, com todo esse entendimento, isso tudo está dentro de uma tumba, né, no México, em Palenque, de um imperador maia, né, onde ele disponibilizou todo esse conhecimento que aos poucos está chegando aí para as pessoas como um caminho de despertar. Então hoje eu quero explicar um pouquinho como funciona tudo isso e tudo que está por detrás, né, é dessa matriz, dessa engrenagem, tá? Então olha que bacana. Então hoje, além de ser o último dia, então hoje ele também é um portal de ativação galáctico, ó, perceba que é um dos quadradinhos verdes, né? A gente tem 52 portais de ativação galáctico, então hoje significa que todas as dimensões estão com uma malha um pouquinho mais fina, o que torna mais fácil a gente acessar outros caminhos, outras realidades, outras frequências, tá? Então hoje ainda, inclusive, tem encerramento de castelo, né? Do Castelo Verde, do Encantar. Hoje é dia de tartaruga mágica, porque dentro da matriz do calendário das 13 luas de 28 dias, também estamos surfando na lua cósmica, que é a última lua dentro dessa estrutura, e observando a matriz do Tzolk'in, que é a nossa segunda matriz, também estamos pulsando no tom cósmico. Quando a gente tem essa dobradinha de tom cósmico numa matriz e cósmico na outra, a gente chama de tartaruga mágica, ou seja,
ele potencializa ainda mais essa força da transcendência e da importância do estado da presença. Então, quem acompanha o meu trabalho sabe que toda live eu inicio trazendo essa afirmação, que não existe nada mais importante do que a vida no agora. Então, nossa mente ego pequena, ela tem uma tendência a estar nos levando ou para questões do passado, porque é o confortável para ela, né? Draminhas, medos, infância, mágoas, questões mais mal resolvidas, ou a nossa mente ego pequena tende a nos levar para o futuro, com as suas ansiedades, as suas inquietudes, né, as suas inseguranças e tudo mais. Então, o único lugar que a nossa mente não está é onde existe a vida pulsando agora. O fio da divina presença só nos é revelado agora, no momento presente. Exatamente como trouxe aqui a explicação do tom cósmico de hoje. Então, percebe que tudo isso está ainda mais em ênfase, tá? Então, como eu posso aumentar o meu amor e a minha alegria no dia de hoje, nos recordando que é o último dia da última onda encantada, né? Então, quem segue esses entendimentos sabe que os nossos 260 dias, ele vem distribuído em 20 capítulos. Imagina como se você tem um livro para ler de 20 capítulos, né? E cada capítulo são 13 dias, o que vai nos compondo uma receita de um passo a passo em busca da nossa iluminação, da nossa clareza de quem realmente somos, tá? Então percebe que hoje, dia de Kim de número 260, que inclusive é o Kim do Albert Einstein, tá? É uma pessoa que de fato viveu a sua existência, a sua encarnação no seu maior potencial, deixando um legado aí lindíssimo para todos nós de muita revolução, inclusive, né? Então perceba que interessante isso, pois no dia de sol cósmico amarelo, todos nós estamos pulsando o nosso próprio Kim, a nossa própria energia. E isso é muito potente, queridos, porque tu imagina que tu tá percorrendo um caminho de 260 passos e no último degrau você chega de encontro a você mesmo. Então é essa que é toda a ideia, né, de um processo de despertar, de reconexão com a tua essência divina. E daí você pensa assim, né, que é o que eu mais escuto das pessoas, que nesse processo todo de reencontro contigo mesmo, a gente se depara conosco mesmo, especialmente no dia de hoje. Então, ou seja, eu estou pulsando cachorro espectral branco, que é a energia que estava pulsando no dia do meu nascimento, o dia que meu espírito ganhou um corpo para atuar aqui na terceira dimensão, nesse plano da matéria. Só que junto com o meu corpo eu recebi aí uma série de códigos, de informações, de propósito, de dons, de talentos, né? De desafios, de uma temática que rege toda a minha existência, percebe, né? E no dia de hoje, eu estou exatamente ancorando toda essa força para espiralar uma oitava acima, pois amanhã a gente volta para o Kim de número 1. E começamos tudo de novo, Kim 1, Kim 2, tarará, né? Então, assim, quando você começa a percorrer essa matriz sagrada de maneira consciente, literalmente nessa receita de bolo, nesse passo a passo, você começa a acessar esse espaço de iluminação, de uma mente natural. E o que é uma mente natural? É uma mente sem preocupações. É uma mente que está vinculada com todos os ciclos da natureza e do cosmos. Então é isso tudo que eu quero explicar hoje para vocês. Nessa compreensão profunda que sim, somos os filhos legítimos de Deus, da fonte. Então era isso que eu ia dizer, que eu mais escuto das pessoas. Mas, quem sou eu nessa fila do pão? Né? Quem sou eu na fila do pão? Minha querida, meu querido, você é Deus na fila do pão. Você é um fractal dessa centelha divina que ganhou uma oportunidade encarnatória para poder agregar complexidade para a fonte. É essa a razão e o motivo de estarmos aqui,
simplesmente sermos quem nascemos para ser, darmos espaço para nossa centelha divina brilhar. E nos últimos 13 dias, senhoras e senhores, eu acredito que isso deve ter ficado muito claro aí para ti, né? Nessa reconexão com o teu brilho interior, com a tua arte, com a tua medicina, com a tua elegância, né? Que foi tudo isso que a gente foi trabalhando nesses últimos 13 dias. Claro que teve muitos desafios, né? A gente passou ontem, inclusive, era o que? Lua nova no signo de Câncer. A gente entrou nessa estação do inverno que é mais introspectiva, que chama o arquétipo de Câncer, que é essa volta para casa, para tua criança interna. Então aqui, percebe, tem a lua, né, que fez a gente mexer com o emocional, olhar para as coisas que precisam ser purificadas, curadas, mágoas, sentimentos. Então, gurias, eu imagino que na vida de vocês, no cotidiano, na tua realidade, deve sim estar se apresentando várias provas, vários testes, porque justamente a gente está se encaminhando para finais de ciclo, para encerramentos. Então é natural essa dinâmica, né? Se apresentar aí para inclusive ver e perceber como nós iremos responder dessa vez, né? O quanto ainda estamos dominados pelos medos e inseguranças da nossa mente ego pequena, ou o quanto já conseguimos surfar com leveza e tranquilidade no desconhecido, né? Confiando no fluxo divino da criação. Percebe que a nossa ignorância, a frustração de a gente tentar controlar tudo, né? É isso que nos desgasta, né? Enquanto se a gente aprender a fortalecer o nosso tônus espiritual e começar a confiar que seja o que for, tudo tá a nosso favor. Tudo é um programa de evolução, de progresso, de crescimento, né? E a importância de a gente estar honrando tudo isso com muita amorosidade, com muito acolhimento, né? Sim, somos humanos, é isso que eu quero que entenda. Sim, temos que perceber as nossas emoções, o nosso sofrer, a nossa raiva, a nossa angústia, os nossos medos, inseguranças e acolher isso tudo com muita amorosidade, honrando a nossa humanidade, mas celebrando a nossa divindade, né? Tendo essa perspectiva de um sonho maior, mais elevado, indo além das limitações impostas pelo mundo físico. Tá? Então é isso tudo o convite que eu trago hoje para você pelo menos refletir aí um pouquinho, tá? Então assim, eu vou trazer um assunto que ele é um pouco mais polêmico, um pouco mais intenso, talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar sobre isso, tá? Então prepare-se, mas é importante principalmente para aqueles que estão chegando agora nas bases do conhecimento da lei do tempo, do Tzolk'in, do sincronário da paz, dessa profecia que é chamada de encantamento dos sonhos. Então, isso que eu vou compartilhar com vocês é a base que sustenta tudo isso, tá? Então, eu só quero que vocês compreendam que a quarta dimensão, ela engloba a terceira dimensão, né? E ela, na verdade, a quarta dimensão, ela é a ponte que nos leva a acessar a esfera da realidade da quinta dimensão. Percebe que ninguém nunca diz, ai, vamos para a quarta dimensão. Não, da terceira vamos para a quinta, porque a quarta dimensão é a ponte, é o canal que vai nos levar para essa esfera mais elevada. E o que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo, que engloba a terceira dimensão, que envolve ela. Então, ao dominar o tempo, qual é a sua relação aí com o tempo? É o que define se você vai ter sucesso nessa empreitada da tua própria transição, né, de frequências de realidade ou não. Fica aí comigo, tá? Queridos, assim, então só gravem isso, tá? A quarta dimensão é a ponte que me leva para a quinta dimensão, que é o domínio do tempo, tá? Então, hoje, o que a gente percebe? A nossa sociedade falida, né? O quanto os nossos irmãos aí estão doentes, estressados, esgotados, depressivos, né? Exatamente nesse modo sobrevivência que a gente tá aí, nessa correria que tá sem fim, não é verdade?
né? Aquela coisa de mata um leão por dia que a gente ouvia tanto. E isso tudo, gurizada, se deve ao fato da nossa sociedade ser regida por uma matriz, que é chamada de calendário gregoriano, ou inclusive o próprio relógio, tá? Então eu quero contar de uma forma muito reduzida, né? Porque eu tenho aulas e programas e lives exatamente sobre esse conteúdo, está disponível ali no meu Instagram para quem quiser, no meu canal do YouTube, é tudo gratuito. Então, aprofundando isso tudo, eu só vou trazer aqui um resumo para fechar minha linha de raciocínio. Queridos, a palavra calendário vem do latim de calêndula, que é cobrança de impostos. É uma palavra bem do ramo da contabilidade, de impostos, de cobranças, tá? Então, lá no tempo das antigas, da Babilônia, inclusive a civilização suméria, ela tinha vários calendários na época, né? Acredito que tinha mais de 17 calendários que permeava todo o sistema da navegação, da agricultura, né? Inclusive os povos ancestrais, né? A gente honra eles todos porque eles sacaram que a observação dos corpos celestiais ou das estrelas, dos planetas, isso informa para eles de maneira precisa, né? Quando é tempo de plantar, de navegar, quando vai ser frio, quando vai ser quente, as estações. Ou seja, quando você vincula a tua vida e o teu cotidiano com referências naturais e harmônicas, toda a tua realidade vai se refletir por esse mesmo ângulo. Guardem muito bem isso que eu estou falando, tá? Se você começar a sintonizar o teu cotidiano com o pôr do sol, né? Ou com o nascer do sol, ou a cada inverno, ou a cada lua cheia, perceba que são eventos da natureza, harmônicos, que vão estar sempre se repetindo em forma de ciclos, tá? Então, ter esse entendimento que a natureza, né, você se entendendo como parte integrante do todo, você também é uma partícula, um fractal disso tudo. Então, se você se alinha e te sintoniza com essas forças, toda a tua realidade física, material, teu cotidiano estabelece essa mesma ordem. Por isso que a gente diz, sem ordem não se acessa o infinito. Mas vamos voltar lá para nossa historinha dos sumérios da Babilônia. Então era uma época de muitas guerras, de muitos conflitos, e tinha, né, os reis, a monarquia e tudo mais, e eles resolveram começar a cobrar impostos para justamente, né, os cidadãos poderem estar com a sua família em segurança, vamos assim dizer, né? Então ele teria que tirar uma quantia X todo mês como contribuição com as despesas do rei, das munições, do armamento, para garantir a segurança ali de todo o povoado, de toda a vila, tá? Então, num determinado dia, então aí que surge, nasce o calendário, né? A calêndula, que é justamente para cobrar impostos. Determinado dia, exatamente naquele dia, alguém bate na sua porta, né? Em nome do rei, venho fazer a sua cobrança mensal, né, com as despesas. E ali foi se estabelecendo, então, através desse calendário, o dia correto que teria esse pagamento. Então, perceba que desde o day one, desde o momento da origem do nascimento do que é um calendário, está embasado ali uma frequência de medo, de pressão, de obrigação. Pai, se eu não tiver esse dinheiro quando ele chegar, o medo da falta, o medo que não tenha, o medo da segurança com a família, a responsabilidade, a ansiedade, a depressão, a angústia. Vocês não acham que isso é bem familiar? Né? Então, tudo embutido nessa matriz ilusória do calendário. Pena que eu não tinha nenhum calendário aqui para poder mostrar para vocês o quanto ele é desarmônico, gurias. Percebe? Toda essa parafernália, janeiro, fevereiro, quarta, quinta, segunda, o horário, tudo isso faz parte de uma frequência que a gente chama tempo igual a dinheiro. Então, só volta lá pro calendário, tá?
Percebe que alguns meses têm 30 dias, outros têm 31, outros têm 28, que às vezes fica 29, tá? O mês setembro vem de 7 e é o mês 9. Dezembro é 12 e vem de 10. Outubro, que vem de 8, é o mês 10, né? E tudo isso assim, ó, de uma maneira muito caótica, desarmônica e irregular. Então, tu imagina que toda a tua vida, a tua realidade, o teu cotidiano é sustentada por uma matriz irregular, artificial, mecanizada, que está toda embutida uma frequência de medo, de escassez, de superprodutividade, de angústia. Olha o que a Cacau está dizendo. E também sobre o ownership, transferência da responsabilidade, retirando toda a nossa soberania. Isso mesmo, Cacau. Muito obrigado pelo complemento. Eu sei que a Cacau adora essa visão, né? Porque ela também sustenta essa frequência de que tempo é vida, né? Ou seja, o tempo é arte. Então é esse o grande convite, gurias. Percebe assim, ó, o quanto que, inclusive, o que acontece? A gente fica perpetuando essa matriz afora, ensinando para os nossos filhos. Janeiro, fevereiro, março, né? Então perceba o quanto isso é justamente muito bem elaborado como imagina, um sucesso, né, de uma plataforma de controle de uma sociedade. Percebe que através dessa matriz do calendário, ali você sabe quando você tem que trabalhar, quando você vai comprar chocolate, que é a Páscoa, flores, que é o Dia das Mães, quando é o teu dia de férias, quando que é o teu descanso, tudo ali mapeado, regulado, de maneira em massa as pessoas vão para o Natal, não é verdade? Então, altamente comercial, tá? Eu expliquei aqui, antes de começar a falar isso tudo, que é um assunto sim polêmico, sim intenso, que talvez você nunca parou para pensar ou questionar a respeito, tá? Mas a revolução tá nisso, minhas queridas, meus queridos. Porque não existe nenhum tipo de evolução se a gente continuar repetindo o passado. Percebe? Então, se a gente quer fazer diferente, se a gente tem que revolucionar, temos que buscar outras atitudes, comportamentos, hábitos e tudo mais. Senão vai continuar essa repetição do mesmo. E a gente já tá vendo que não tá levando a lugar nenhum, não é verdade? Né? O quanto estamos falidos como sociedade, por exemplo, tá? E outra, né? Tem muitos detalhes, tá? Que antes eram 13 meses no calendário gregoriano, cortaram o 13º, que é justamente a energia do sagrado feminino, por isso que é um calendário do patriarcal, né? E 12 é o número do sem fim, né? Então tu fica nessa matriz ilusória, nessa roda de samsara ad infinito, porque o 13 é o que ele te daria o fator mais 1 para te aspirar lá uma cima, fica no 12 para ficar ali naquela continuação. Júlio vem do quê? O imperador Júlio César. Daí veio o outro imperador, o Augustinho. Ai, mas eu também quero uma homenagem no meu nome. Agosto. Então veja que é uma matriz totalmente conectada com interesses pessoais e particulares, visando lucro nas custas do povo. Tá fazendo sentido esse papo, gurias? Me contem como é que tá chegando isso aí para vocês. Mas eu quero que vocês percebam isso, sabe? Saca? Isso não tá sendo inventado por mim, tá? Isso já se deram conta lá os maias galácticos, né, que depois o Dr. José Argüelles decodificou tudo isso para nós nessa plataforma, né? Ou seja, aqui a gente tem uma referência arquetípica sintonizada com o cosmos, com a natureza, para que isso sim seja o teu cronograma, o teu sincronário para te guiar a tua existência, tá? Então grava aí, tá? A gente chama de frequência 1260, a frequência do tempo é dinheiro. Frequência, tá? 12 dos 12 meses e 60 dos 60 minutos, tá? Então grava aí um outro conceito que eu vou desenvolver mais depois. Você está pensando ou sendo pensado? Isso é uma reflexão do Dr. José Argüelles, tá?
Você está pensando ou sendo pensado? E a ideia aqui, queridos... Oi, acabei de chegar, faz tempo que começou. Não estou olhando o relógio, amada, mas acredito que eu já estou falando aí por uns 30 minutos. Depois tu volta na gravação que tá super interessante, principalmente se você gosta de conteúdos de expansão de consciência, de autoconhecimento e reconexão com a tua essência divina, a tua essência natural. Porque tudo isso já veio de fábrica para nós, tá, gurias? Tudo isso é nosso direito inato de realmente, né, vivermos como filhos legítimos da fonte. Só que, claro, o sistema que a gente tá, o conjunto de crenças que ainda a gente sustenta, que faz a gente viver essa vida com tantos desafios e barreiras e bloqueios e perrengues. Então aqui é toda a ideia de você ter uma plataforma para te ajudar a navegar nisso tudo com mais leveza. Porque não tem como a gente ir para outro lugar, entendeste? Então, quanto antes tu tiver um auxílio, uma plataforma, como eu gosto muito do exemplo da prancha de surf, né? Quem já conhece meu trabalho talvez já tenha ouvido isso. Porque estamos no mar alto, tá? Não tem como fugir disso. Tu quer estar no mar alto, a Deus dará, ou com umas boinhas de criança tomando caldo e se afogando e na angústia, sobe um pouquinho para tomar um ar, ou tu quer estar no mar alto da vida com uma prancha? É uma prancha que te permite o quê? Curtir a natureza, sentir a brisa, olhar para a água, para os peixes, se preparar quando a onda tá vindo para paddle, para remar quando necessário. Você tem um suporte ali que te traz significado, preenche a tua existência e te sintoniza com o que há de mais harmônico, restabelecendo a tua mente natural, a mente sem preocupações. Que é esse o estado que a gente acessa, tá? Então, assim, senhoras e senhores, eu já venho compartilhando sobre tudo isso desde 2021 no meu canal. Então, se isso tudo te interessa, se isso brilha nos teus olhos, manda uma mensagem inbox. Eu tenho um monte de material gratuito que dá para compartilhar, tá? E quem tiver comigo na rota de harmonização, que vai começar no dia 15 de julho, recebe essa ferramenta completinha. Não só a base teórica, mas a prática, porque 6 semanas a gente vai estar vivendo isso na nossa realidade. Como você vai estar usando todo esse conhecimento ancestral ao teu favor, para reequilibrar a tua vida, a tua existência. Porque o que eu quero trazer o entendimento para vocês? Que tudo é uma frequência, gurias, frequência. Então, se tu tá cansada desse modo sobrevivência, de matar um leão por dia, vamos dizer que fosse numa rádio, né, a frequência lá que tá ouvindo um sertanejão, tá? Não, tô cansado disso aqui, quero ouvir outra coisa. Você sintoniza o teu dial numa outro patamar, numa outra rádio. Agora eu quero ouvir bossa nova. Então não é que a rádio do sertanejo vai desaparecer, ela coexiste com a rádio da bossa nova. Foi você, baseado no teu livre-arbítrio, que mudou a tua perspectiva e acessou a outra frequência, a frequência da rádio bossa nova. Então é praticamente isso que eu estou convidando vocês a olhar a vida talvez por outros ângulos, por outros canais, acessando frequências diferentes para de fato estar vivendo uma realidade diferente, tá? Tá fazendo sentido? Vamos por favor confirmando aí para mim, tá? Então, amados e amadas, essa profecia do encantamento dos sonhos, a gente calibra 2 matrizes. A do calendário das 13 luas de 28 dias, então que está associado com essa força, inclusive, do sagrado feminino, e a matriz do Tzolk'in, que traz muito mais essa energia do sol ao do sagrado masculino. Então perceba que existe já toda uma simbiose harmônica de completude, né? A gente trabalhando com 2 matrizes, tá? E todo esse universo aqui, ele está em sintonia com elementos da natureza, com as estrelas, com o cosmos. O que traz, então, essa força para harmonizar a nossa caminhada. Não como eu disse ali para vocês, que a matriz que sustenta o nosso cotidiano é irregular, caótica, superficial, mecanizada.
Então tu imagina o reflexo que isso repercute em nós como sociedade, nos atrofiando a nossa soberania, tá? E o que eu entendo como um humano soberano, que é todo o meu trabalho que eu desenvolvo na Rota de Harmonização Interior, que é essa ideia de vamos parar de sobreviver e vamos começar a superviver. Que um humano soberano, gente, é uma pessoa que responde na vida pelo entusiasmo do teu espírito, da tua centelha divina, não pelos medos e inseguranças da tua mente ego pequena. Então, aprender esses mecanismos da neurociência, como funciona esse aparato aqui de cima, é muito importante. Então, a rota te traz tudo isso, essa integração da tua mente física e da tua do teu higher self, para que de fato você pode viver nessa inteireza, nessa integridade, como um humano soberano. Tá bom? Então, a gente passa a acessar esse estado de mente natural, né? Então, hoje eu te pergunto, né? Se você ouve assim, nossa, tempo é dinheiro versus tempo é arte. O que você escolhe pulsar e viver a partir de hoje? Lembrando que o tempo é arte, é a viver a presença do aqui e do agora. Sempre nesse estado de que tudo que existe já está aqui, já está disponível. Esse contentamento. Como diz o meu mestre querido André Stedler, ele diz que a vida tem uma fórmula, gurias. É com mais com igual a com. Com mais com igual a com. Primeiro com contentamento. Segundo com contemplação, que vem do estado de gratidão. E o terceiro com é conexão. Então, se eu quero estar conectada nessa sintonia fina com o cosmos, com a fonte, com o grande espírito, como você queira chamar, você precisa desenvolver contemplação e contentamento. Então, entendendo que toda a vida é vibração. Olha que linda, Cacau, o trabalho da Marjô é extremamente necessário, recomendo muito. Gratidão, amada. Acho que a Cacau fez uma das primeiras mentorias minha lá em 2000 e nem vou lembrar, acho que 2021, talvez. Gratidão, amada, aí pelo teu feedback. E realmente, assim, eu sou muito apaixonada, gurias, por toda essa esfera do autoconhecimento, da expansão de consciência. Então, eu dedico toda a minha vida, né, em decifrar os códigos celestiais. Então, assim, quando você vem fazer um trabalho comigo, o que eu vou te proporcionar é um mapeamento, né, de todos os códigos, registros, características da tua existência. Então, tudo que estava vinculado à data do teu nascimento nos informa, nos revela informações muito importantes ao teu respeito. Então, você tem como utilizar esse conhecimento de uma maneira eficaz, sem ficar perdendo tempo, energia, se desgastando. É bem claro, bem direto, né? Porque praticamente, imagina tu fazer terapia com alguém, né? Com uma mentora que te conhece mais que você mesma. Então, é onde o patamar que a gente consegue te levar. Porque eu enxergo hoje o indivíduo na sua completude. Através do mapa astral, é muito essas questões da visão egóica desse personagem temporário, com seus defeitos, com as suas tretas, com a temática que rege a tua existência, porque todos nós temos, sim, um tema que fica ali rodeando e volta e repete nesse loop até que você desperte, até que você acolha, né? Até que você compreenda a lição, fica ali naquele repeteco. Então, quanto antes você tiver essa clareza, mais rápido a tua vida passa a ter essa espécie de mais leveza, de mais harmonia, de mais integração, tá? Porque através do mapa galáctico, daí eu percebo que o teu universo do teu espírito, da tua alma, os teus verdadeiros dons e talentos, o teu verdadeiro lugar dentro dessa orquestra do universo. Então isso já te leva para um outro patamar, tá? Então assim, ó, é maravilhoso. Então se você curte todo, né, esse mundo do autodescobrimento, desse caminho de volta para casa, nessa compreensão de você estar resgatando toda a tua identidade ancestral, a tua origem, é exatamente esse ponto que hoje eu estou facilitando para as pessoas
através dessa metodologia da Rota de Harmonização Interior. Tá? Eu tô com a próxima turma começando agora, dia 15 de julho. Então tá sendo bem legal assim o pessoal que marca um café comigo, um café virtual, uns 20, 30 minutos, eu já consigo ouvir a pessoa, ali as tuas dificuldades, os teus perrengues, o que que tá te tirando do teu centro desse momento, o que que não tá te fazendo ver a vida com clareza, com alegria, com contentamento, né? E ali eu já posso te mostrar como o meu trabalho atua. Nesse primeiro encontro eu já dou uma pequena amostra do mapa astral da pessoa, do mapa galáctico, a gente já vê em que momento está o trânsito dela, se ela está em algum movimento astrológico, que é por isso que está impactando ali, com maiores desafios e provas. Então super vale a pena, tá? O link tá na bio, então se isso ressoa na tua alma de alguma maneira, esse convite, né, para revolucionar a tua existência, transformar a tua caminhada, ou pelo menos acessar essa nova realidade, marca comigo que eu tenho condições de te mostrar tudo isso em detalhes, tá? Porque a gente temos que sempre nos recordar, gente, inclusive, sabe o que eu me lembrei agora de um exemplo de uma senhora, que esses dias uma senhora, eu fui fazer uma consulta com ela e ela disse, nossa, minha vida tá uma correria, e vou para lá e vou para cá. Ela, mas assim é bom, assim eu não tenho tempo de fazer arte. Olha isso, né? Quando ela me falou isso, né? Me veio aquele... Tu veja o quanto já era embutido para nós essa questão, né? Bah, se eu tô bem ocupada, né? Bem preocupada com as questõezinhas do dia a dia, o corre-corre, eu não vou ter tempo para fazer arte. Então você veja o quanto, inclusive, está todo desalinhado a nossa realidade, a natureza, o porquê que a gente, o propósito da nossa existência. Então, quando a gente se depara com isso, percebe, inclusive, como eu estava falando antes do calendário, o número 13, ele é condenado, não é? O número do azar, do diabo, não sei o quê. Claro, porque é o número da transcendência. Deixa eles lá no 12, que é o ciclo sem fim. Então, assim, ó, se você começa a sacar as entrelinhas disso tudo, né, a tua vida também começa a ter muito mais significado. Então, o convite é isso, né? É um viver mais leve, com muito mais propósito, com muito mais direcionamento. E o que eu faço hoje, basicamente, eu te apresento um mapa. Imagina que tu tem que ir numa aventura anyway. Tu vai ter que ir para essa aventura e tu tem diversos desafios, obstáculos, tu tem algumas ferramentas de poder a teu favor. E o que eu te faço? Faço para você, no início da tua caminhada, eu te apresento mapas. Agora você tem uma rota. Agora você vê com clareza quem você é, aonde você está e os infinitos potenciais que você pode acessar através da leitura dos registros do teu nascimento. Você percebe a potência que isso tem, né? Então, a rota de harmonização eu te trago nessa jornada de 6 semanas, te trazendo todas essas ferramentas ao teu favor, tá bom? Então, já deixa o convite aí, agenda um café comigo. Se eu não me engano, acho que eu tenho 3 spots ainda para essa turma que começa agora, dia 15 de julho, tá? Não perde tempo. Então, queria só trazer aquele exemplo que eu anotei aqui para não esquecer, da tia falando que não estava tendo tempo para não fazer arte, né? E às vezes a gente diz lá, pelo menos no sul, a gente diz, para de fazer arte, né? Para as crianças, para de fazer bagunça, para de inventar moda. Olha, já desde pequenininho a gente vai adestrando, vai doutrinando dentro desse sistema de controle, sem questionar, sem sair ali da regra, né? Da norma. Então é tudo isso, tá, meus queridos? O que mais que eu tinha anotado aqui pra gente conversar? Então hoje ele é um dia muito especial porque todos nós estamos pulsando a nossa própria luz, a nossa própria energia. Então não desperdice essa chance de hoje reservar uns minutinhos e fazer um ritual, saca? Um ritual de encerramento, né, de tudo que se passou nesses 260 dias, nesses 9 meses de gestação, lá desde outubro, usando aqui referências do calendário gregoriano, infelizmente, ainda é o padrão
habitual, normal que o pessoal usa. Então essa também é uma das grandes questões que o pessoal me pergunta, tá, mas e como eu vou transformar a minha vida num calendário, num sincronário que ninguém usa, que ninguém sabe, que ninguém compreende? Essa é uma excelente questão, tá? Então já vou responder aqui para vocês no sentido assim, ó, a gente sim usa. Porque, por exemplo, eu tenho que marcar com os meus clientes, né? A sessão, o horário. Então, existe essa norma de padrão, né? Para fazer o teu compromisso. Mas a hora que você chega lá no teu compromisso, por exemplo, eu tenho que levar o meu filho na escola. A escola começa às 9 da manhã. A hora que você chega, você deixa aquele relógio de lado, deixa aquele aprisionamento, aquela matriz e passa a acessar o Tempo é Arte. Tu entende? Tu usa ao teu favor quando você precisa, porque de fato é o que rege a nossa sociedade, é o que permeia tudo, os compromissos, as regras. Então a gente não tem como fugir disso, não adianta achar que tá no mundo da magia, que não é. Todo esse conhecimento, gurias, ele é bem científico, tá? Isso aqui mexe, o conhecimento completo, ele vai mexer com esferas mentais, com I Ching, com chakras, com os planetas. Então, assim, ele é muito profundo, ele é muito transformador, tá? Então, só não quero passar a ideia que isso é místico, que é mágico. Não, porque hoje todo mundo já compreende que tudo é na base da frequência. Aliás, né, estamos aqui não por um propósito, uma missão, uma vocação. Tudo que você veio aqui fazer é a vibração que você sustenta. Então imagina a vibração que emana do teu campo eletromagnético se você estiver vivendo o Tempo é Arte, imerso totalmente em contentamento no teu agora. Ou imagine agora a vibração que o teu campo eletromagnético sustenta nas formas de pensamentos e emoções que refletem de ti, você vivendo moldado no tempo é dinheiro. O tempo da correria, da angústia, da escassez, né? Toda essa energia que a gente mencionou, que o próprio calendário gregoriano e o relógio sustentam e perpetuam. Tá? Então é essa que é a diferença. A hora que você muda dentro de ti o teu patamar vibracional, então é isso que eu falo, né, da rota de harmonização. A gente trabalha com o teu autoconhecimento, a tua inteligência emocional e a tua maturidade vibracional, para que você vibre num outro patamar de realidade, ok? Então é exatamente por aí o caminho que a gente vai consolidando, né, na tua caminhada, através dos registros que você nasceu, porque isso é muito importante, né? Tudo isso já vem de fábrica, você já tem, já tá tudo aí contigo. O que eu vou fazer é te facilitar, te dar um mapa em mãos, né? Te trazendo clareza quem você é, aonde você está, aonde você pode chegar, né? E te facilitando, removendo essas barreiras, as ilusões que não estão fazendo você enxergar tudo isso. Tá? Isso é muito, 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 muito importante, tá? Acessando, então, o nosso direito inato de ser um humano soberano. Aquele que usa o seu livre-arbítrio, né, a sua sabedoria interior, naquilo que realmente faz sentido para ele. É que nem eu agora há pouco, que estava relutando se vinha fazer a live, se não vinha. Hoje, imagina sol cósmico amarelo, imagina eu no meu servir, né, de cachorro espectral branco, que eu trago toda essa ideia da libertação, né? O cachorro, o tom espectral, que é quando eu nasci, é liberação, é espectralizar, é dissolver através do amor. O cachorro branco fala da reconexão com o teu coração. E eu sou da onda encantada do sol amarelo, que fala de iluminação, de clareza, né, dessa reconexão com a centelha divina. Então, o meu papel, o meu servir, o meu instrumento dentro da roda cósmica do universo é facilitar para as pessoas esse caminho, essa clareza, em nome do amor, né, do amor incondicional que o cachorro sustenta. Então, quanto antes você aí souber qual é o teu Kim, qual é a onda encantada que você veio? Qual é o teu papel dentro dessa roda cósmica, né?
E tu imagina assim, ó, além disso, percebe, né? Dentro da astrologia, eu sou pisciana, Vênus em peixes, Marte em peixes, Sol em peixes, que já é o último signo do zodíaco, que traz justamente essa visão mística, holística, essa reconexão com o todo, né? É nessa esfera assim, vamos transcender o material e nos sintonizar com o amor incondicional? Ah? Olha o meu queridão, love it! Vanessa, gratidão, meus queridos, gratidão. Por favor, compartilhe se está fazendo sentido essa transmissão. Então, eu estava comentando que eu estava lá questionando, relutando, será que eu venho fazer essa live? Será que, né, hoje domingo, isso é o que move a minha vida, né? Então, tu imagina alguém um dia de sol cósmico abafar isso, ou não falar, ou, né, isso é como se assim, a tua alma tá sedenta por isso, por compartilhar isso, e isso é o viver autêntico, viver sem medo de ser feliz. Eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, entende? Eu só tô compartilhando o que funciona comigo, o que realmente trouxe um outro nível de viver para minha existência. Se você tá afim de entender isso, explorar isso, maravilha! Se não, que isso pelo menos traga um ponto de reflexão para você, que você tenha curiosidade em perceber que sim, existem outros caminhos, existem outras realidades, existem outras informações que todas não são lá tão reveladas e escancaradas. Vanessa Amando, faz tão bem pra gente receber o teu servir. Lua, amiga, fala um pouquinho sobre o portal, please. O que fazer? Claro, amadas, claro, gratidão, gratidão, gratidão. Então tem mais a força do portal ainda, né? Então o portal 7/7, que traz ainda, a gente tá sob a vibração da lua nova em Câncer, né? O último dia da matriz sagrada do Tzolk'in. Então, assim, gente, é muita irradiação energética que a gente está recebendo. Então, o dia de hoje não dá para passar batido. É isso que eu estava falando ali em alguns momentos atrás. Reserva uns minutos hoje para fazer essa retrospectiva. É a força do número 7. Ó, estamos com 7 pessoas ao vivo aí conosco. O 7 é um número místico, né? Inclusive aqui, ó, dentro da matriz, o número 7 é a coluna mística, é o que passa na metade da matriz, né? Então ela traz exatamente esse universo da canalização, da sintonização, a força, né, dos 7 chakras, das 7 notas musicais. O número 7 está em tudo, né? Já nos informando essa potência vibracional. Olha só, a Chay nasceu no número 7. O número 7 ele é muito respeitado, tá? Sempre nos sintonizando com o que há de mais elevado. Por isso que o portal de hoje traz ainda mais força para esse ancoramento. E amanhã, gurizada, a gente volta para o Kim de número 1. Então, a outra reflexão para fazermos hoje, né? De uma maneira bem ritualística, lá num espaço introspectivo. Qual o novo ser que eu quero dar à luz? Qual é o novo ser, a nova versão minha que eu vou estar nutrindo, fertilizando, cultivando, né? Porque amanhã é dragão magnético vermelho e ele traz essa força do útero primal, da iniciação, da jornada iniciativa, né? Do primeiro passo. Então a gente vai ter 13 dias a partir de amanhã para estar desenvolvendo todos os nossos propósitos e intenções para o próximo ciclo de 260 dias. Então, assim, é uma potência muito forte, associada à lua nova, que traz essa ideia do início, as sementinhas que eu estou plantando, regando, nutrindo, porque é isso que vai ser a minha colheita, né? Então, sempre nos recordando que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não adianta a gente querer plantar abacate e esperando colher melancia, né? Então vamos cada vez mais estar conscientes que todos os nossos atos, de maneira consciente ou inconsciente, estão refletindo no nosso cotidiano, na nossa realidade. Então isso te traz muito empoderamento quando você vira essa chavezinha, porque não é o teu mundo externo que vai mudar primeiro.
né? Não adianta ficar esperando um resultado no mundo exterior, nas ações de terceiros, da vida, da realidade, se você não muda dentro de ti. Tudo, literalmente tudo é de dentro para fora. Ok? Amados, acredito que seja isso que eu tinha aqui separado para mim conversar com vocês. E toda a ideia é essa, né? Tanto do meu trabalho hoje, os pilares da rota de harmonização, que eu já deixei o convite para vocês, é a gente transcender o material e sintonizar com o amor incondicional, com um viver diferente, né? Não associado ali à mente egóica com as suas limitações, crenças. Na verdade, a gente está entendendo esses gatilhos, a gente está acolhendo isso tudo com amorosidade, honrando a nossa humanidade, né? Para de fato esse canal com o espírito estar mais fluido. Faz sentido? Ou seja, você consegue trazer essa transmissão da tua centelha divina com mais clareza, com mais leveza, com mais fluidez. E todo o resto lhe será dado como acréscimo. Então isso é muito importante, a gente esquecer do resultado, da expectativa que tem que ser X ou assado. Pois se não acontece da jeito que a gente queria, tem alguma coisa errada comigo. Não é pra mim. Não sei o quê. Esquece do resultado. Se tu tá colocando todo o teu coração, toda a tua vida, todo o teu tesão em algo, gente, aquilo não tem como dar errado. Percebe? Mas é claro, se é do impulso e da verdade do teu coração e do teu espírito. Não é tu agindo por medo, com medo que falte, com medo que pense, o medo que critiquem, que julguem. Então é um olhar muito profundo para tudo que está te aprisionando, né? Para de fato ter esse processo de libertação, de revitalização, tá? Então é uma jornada de 6 semanas, inclusive começamos no dia 15 de julho, onde tem toda uma plataforma ali com ativações diárias, meditações, todo o conhecimento da lei do tempo que eu comentei com vocês, a leitura do mapa astral, da revolução solar, tem na última sessão Theta Healing, né? O Theta Healing aí é uma ferramenta de cura poderosa que traz novos downloads para nós. Então, assim, se tu tá buscando, né, de fato, transformar a tua existência, queridas, nessa nova edição, inclusive, eu abri uma nova possibilidade. Você pode começar na versão compacta, que é uma iniciação, e depois pode migrar para a versão premium, onde tu tem acesso a toda a jornada completa, tá? Então, isso é uma novidade, o pessoal me pediu, né? Porque assim, eu não quero de cara me comprometer com esse processo tão, né, tão intenso, tão longo e tal. Opa, temos uma versão reduzida para quem quer ter um gostinho antes de fato, né, de embarcar aí numa jornada muito mais profunda, muito mais transformadora, tá? Inclusive, nessa edição eu abri a possibilidade também de payment plan. Então, se você tá, às vezes, com uns perrengue mais financeiro, questões assim que tá te impossibilitando, existe a possibilidade de parcelamento, tá? Então, tá bem tranquilo, tá bem acessível para todo mundo, tá? Porque a minha ideia aqui é, de fato, tá compartilhando desses saberes. Quanto mais pessoas, né, começarem a viver, de fato, tempo é arte, a gente consegue acessar aquela visão do Dr. José Argüelles, né, que lindamente trouxe a visão da ponte arco-íris, que é um arco-íris circundando todo o planeta Terra, ou seja, todos pulsando nesse espaço de harmonização, de mente natural, a mente da criança, que é uma mente sem preocupações. Ok? Amados, amadas, vamos fazer um encerramento, então? Eu quero convidá-los só para a gente fazer uma pequena oração, para a gente fazer assim, esse encerramento de todos esses 260 dias que estamos aqui honrando, né? A importância de tudo que foi se apresentando para nós no decorrer dessa gestação, tanto os perrengues quanto as dores, as lágrimas, as alegrias, as conquistas, porque tudo isso faz parte do nosso caminho, faz parte da nossa caminhada evolutiva, do progresso e principalmente daquilo que eu disse, a gente está agregando complexidade para essa fonte, sendo simplesmente quem você nasceu para ser. Arro? Então vamos fechar os olhinhos rapidinho. Primeiro só coloca a mão no teu coração.
Respira um pouquinho. O infinito amor de Deus flui do meu interior e assim resplandece a luz espiritual do amor. Essa luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Sente essa força do campo eletromagnético que estamos sustentando nesse momento. Coloca a mãozinha no teu coração e repete comigo. Eu me lembro de quem eu sou. Eu sou o eu sou. Pura luz e puro amor. E se você já tem os conhecimentos e sabe do teu mantra Kim, cada Kim tem uma oração pessoal. Se você sabe o teu, ele é o contexto de toda a tua assinatura galáctica, pode repetir em voz baixa agora, ancorando a tua energia, o teu papel nessa roda sagrada do universo. Vai respirando calmamente. Voltando. Gratidão, gratidão, amados, amadas que ficaram comigo aqui durante esse momentinho. Fizemos aí, né, um encerramento lindo desses 260 dias no Kim 260, Sol Cósmico Amarelo, que todos possamos então espiralar, oitavar uma cima e amanhã então iniciarmos um novo ciclo, né, com muito mais leveza, com muito mais alegria, com muito mais consciência, gurizada. Gratidão, gratidão. Assim falei com muito amor. Em Lakesh, eu sou o outro você.